Olá pessoal, vamos começar a correção das atividades dessa semana. Então, primeiro, a gente começa no dia 27, que foi na terça-feira, primeira atividade de português. Então, aqui a gente tinha que fazer as atividades da 54 e 56 relacionada à ortografia com G e GU. Aí, a primeira aqui era copiar no quadro palavras do poema que tenham características indicadas. Letra G com o som desse G, de galo, e G com o som de J, né? Girafa. Deixa eu apagar esse rabisqueiro aqui que eu fiz. Pronto. Então, o texto, o poema que vocês iriam ler é esse aqui da página 53. Esse aqui. Então, vamos lá. Aqui, não aqui, é aqui. Aqui no primeiro quadrinho, a primeira palavra que eu posso pôr é gancho. Eu vou escrever com letra cursiva. Gancho, garnizé, ganhou. Deixa eu escrever com letra maiúscula, começo, né? Ganhou e gostava. Aqui com som de J, gentileza, só tem gentileza. Fora a própria palavra girafa, né? E aqui também fora a própria palavra H. E circule as letras que aparecem logo depois do G nessa palavra. Então, deixa eu mudar aqui a cor do lápis para vocês enxergarem, não ficar tão rabiscado. Então, é para circular a letra, a vogal logo após do G. As letras, né? Não necessariamente a vogal. A, O e aqui o E. Beleza. Aí, aqui na F, pesquise outras palavras com G em jornais e revistas e copie-as no quadro. Então, essa daqui é pessoal. Eu vou colocar algumas palavras assim, mais genérica, digamos assim. Mas, claro, que vocês podem ter achado outras, algumas parecidas, outras não tem nada a ver, mas se tiver certo, no lado certo, excelente. Então, primeiro aqui posso escrever gastar, gato, galinha. Opa, escrevi goto. Gato, galinha. Que mais? Guloseima. Gustavo, nome de alguém. Que mais? Apaguei tudo. Vem com jeitinho. Vamos pro outro. Pode continuar aqui, tá, gente? Podia ter enchido isso daqui. Com som de J. Essa é mais difícil eu lembrar de cabeça. Mas a primeira que me veio na cabeça, que eu uso muito, esse ano eu não tô usando tanto, mas sempre uso bastante. Que mais? Gigante. Opa, deixa eu escrever com letra maiúscula, não é nome de pessoa. Gigante. Gisele. Opa. Deixa eu pensar. Estágio. Opa.
que é mais? Barragem, prestígio. Opa, que é um acento agudo. Enfim, vocês podem continuar aqui. Opa, fiz mais de 3 pontinhos. Vírgula, pontinho, pontinho, pontinho. Reticências, continua. Aí, então, a gente vai para 2. Copie do poema as palavras que tem o grupo GU. Então, as palavras que tem esse grupo dentro dessa palavra, né? É guindado e guindaste. E que palavra aparece logo depois do GU nessas palavras? Então, qual é a letra que aparece? Aqui e aqui, logo depois do GU. A letra I. Letra I. Tranquilo, né? Aí aqui vocês tinham que colocar um nome como se fosse um autoditado, né? O nome das figuras abaixo. Então, vamos lá, vamos começar. A primeira era goiaba. Segunda era foguete. Cogumelo. Gaveta. Guitarra. Agulha, mangueira. Aí ficou feio, meu U parece um E, né? Figo, garfo, gaiola, bicho preguiça. E aqui, morango. As 5 era para você escolher 5 palavras da atividade e formar frases. Eu vou fazer uma somente de exemplo, agora que é a correção. São bem pessoal, tem aqui 4 por 3, tem 12 figurinhas, então vocês podiam ter feito 12 frases diferentes. E ainda assim, se eu pegar a mesma coisa que você pegou, provavelmente a minha frase vai ser diferente da sua, né? Então eu só vou fazer uma de modelo. Então eu vou escrever sobre morango. O morango, começo de frase, letra maiúscula. O morango. Tá muito feio esse O. O morango estava doce. Difícil, né? Mas o que eu peguei estava doce. E aqui vocês vão continuar as frasezinhas de vocês. Então aqui a gente finaliza a correção de português. E a gente então vai para correção de matemática. Que era para fazer os números de 100 em 100, de 300 até 400, depois a tabuada do 4. Então aqui eu já tinha feito a sequência numérica de 300 até 400, vocês podem pausar e conferir se tiver alguma dúvida. E aqui embaixo eu fiz a tabuada do 4. Só para relembrar. Deixa eu ver, tá muito grosso. Peraí. Só para relembrar. Por que aqui é 0? Porque 4 vezes o número 0 é 0. 1 vezes o 0, 2, 3, 4. Se eu somar 4 vezes o número 0, é 0. Por isso que esse resultado aqui é 0. Agora, 4 vezes o número 1. 1, 2, 3, 4. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Por isso
que 4 vezes o número 1 é 4. E assim sucessivamente. Por que aqui é 20? Porque 4 vezes o número 5, 1, 2, 3, 4. 4 vezes o número 5 vai dar 20. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Entenderam? Só para relembrar como que a gente faz a conta para chegar no resultado da tabuada. Tá? Pode pausar, conferir a resposta de vocês, conferir a continha de vocês, tá? E daí, por último, a gente tinha a atividade de ciências. Também não estava muito difícil de fazer, não. Tava bem suave, né? Então, a gente volta lá para nosso livro. Aí, aqui, a gente tem um textinho que eu já li com vocês lá nas orientações, então não vou ler novamente. E aqui as perguntinhas que vocês teriam que responder. Deixa eu só fechar isso aqui. Aí. Você já viu uma borboleta azul? E outras borboletas? Conte como elas são. Então, aqui são 2 perguntas e tá pedindo para você fazer uma terceira coisa. Você já viu uma borboleta da cor azul? Você vai responder se sim ou não. É uma resposta pessoal, você pode ter visto ou não. E outras borboletas? Você já viu sem ser azul? Também é resposta pessoal, pode ser sim ou não. E por último, você vai contar como que são as borboletas diferentes, não as azuis, as diferentes que você já viu. Que é muito provável que todos vocês já tenham visto pelo menos uma borboleta na vida, né? Então, essa daqui, pessoal, vou deixar sem escrever a resposta, porque cada um vai escrever uma coisa diferente. 2. Como as borboletas se locomovem? Então, qual que é o jeito que a borboleta sai por aí? Ela sai nadando? Não, né? As borboletas voam. 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 Né? 3. Qual é a principal característica das borboletas em relação ao seu desenvolvimento? Então, qual que é a principal característica? Que a borboleta passa por um processo chamado metamorfose. Lembra que a gente estudou lá a metamorfose, que antes ela é uma lagarta, ela entra num casulo e desse casulo ela sai uma borboleta. Esse processo é chamado de metamorfose. Então, qual é a principal característica? Metamorfose. E daí a segunda parte está pedindo explique. Quando a borboleta passa de lagarta para borboleta. Então, essa é a principal característica, tá? Seguindo, com base nas imagens a seguir, classifica os animais de acordo com os hábitos alimentares, número de pernas e o revestimento do corpo. Então, eu vou colocar, para ficar curtinho, para caber, eu vou colocar hábitos alimentares 1, número de pernas 2 e revestimento do corpo 3. Então, como que eu vou fazer o agrupamento? Primeiro agrupamento, eu vou citar somente os animais que têm os mesmos hábitos alimentares. Então, vou fazer uma barrinha para separar. Por quê? Um é herbívoro, alguns, né, são herbívoros e outros são carnívoros, tá? Então, vou colocar aqui. Vou tentar fazer o mais curto possível para caber nessas 2 linhas. Então, quanto ao hábito alimentar. Então, as girafas, eu sei que elas são herbívoras, né? Inclusive, elas desenvolveram esse pescoço enorme para conseguir comer as folhas lá das copas das árvores altas. Então, girafas são herbívoras. A vaca,
que é mais fácil de vocês se localizarem, a vaca, ela também é herbívora. Se você for lá num pasto onde a vaca fica, você vai ver que elas ficam comendo a grama, né? Na verdade é o pasto. Então, as vacas são herbívoras. Então, tanto as girafas quanto as vacas são herbívoras. As galinhas, apesar de, às vezes, eu pelo menos já vi umas galinhas bicando as minhocas, não é de costume das galinhas comer animais. Você pode ver que elas comem milho. Tem algumas galinhas que eu já vi que se você jogar algum tipo de folhagem, almeirão, couve, cortadinha assim, elas comem também. Então elas não têm o hábito de comer outros animais. Então elas não são consideradas carnívoras. Elas são consideradas também herbívoras. Então eu vou colocar aqui H de herbívoras. Só para resumir para caber, tá? Girafa, galinha e a vaca. Então, esse daqui eu vou considerar somente herbívoro. E carnívoro, o leão. Grupo 2. O grupo 2 é quanto ao número de pernas. Então, aqui no grupo 2 eu só vou me referir ao grupo de animais que tem 4 patas. No caso aqui é o maior grupo, né? Vai ser o leão, a girafa e a vaca. O único que não tem 4 patas é a galinha. Então, a galinha vai ficar de fora desse grupo, tá? Então, vamos lá. Leão, vaca e girafa. E o último grupo, o terceiro grupo aqui, é quanto ao revestimento do corpo. Então, a maioria do grupo aqui tem o revestimento de pelo. O único que não tem pelo é a galinha, que tem pena. Mas a vaca, ela tem pelo, a girafa pelo e o leão, por mais que tenha a juba aqui, que é mais comprida, né? Mas também não deixa de ser pelo. Então, a gente vai colocar só o grupo maior, que é o leão, a girafa e a vaca. Beleza? Aí a gente tem a letra D. E aqui no final, o que teria que fazer? O que é diferente em relação ao nascimento e desenvolvimento dos animais representados nas duas situações? Então, na verdade, essa daqui é bem tranquila. Se vocês não lembrassem, podia ter voltado lá no livro, olhado o que estava escrito certinho, porque a diferença é bem assim, clara, né? Esse daqui é a galinha, ela coloca ovos. Então, os animais delas não ficam dentro do corpo delas, elas colocam ovos, então elas são ovíparas. E o gato, que ele fica com o filhotinho aqui dentro da barriga, eles são considerados vivíparos, que são os animais que mantém o filhote dentro o filhote fica dentro da mãe, sendo protegido pela mãe até o nascimento dele. Então, pergunta: o que é diferente em relação ao nascimento e desenvolvimento dos animais nas duas situações? O primeiro é ovíparo e o segundo é Opa. Não, você vai apagar tudo. Parou.
Ah, o Pedro não vai escrever porque tá muito perto aqui do final, tá? Mas é um P, vivíparo. Deixa eu tentar escrever mais pra cima. Aí. Ficou mais feio, mas por onde vocês conseguem ver a perninha do P. Então, esses aqui, vivíparo, ovíparo, começa com O de ovo. E aqui, vivíparos, são sem ovos. E aqui então a gente termina a nossa atividade, correção das atividades do dia de hoje. Até daqui a pouco na aula do dia 27.